responsabilidade, né? Nós trazemos a palavra do Senhor, né? Porque as ovelhas não são nossas, né? São do Senhor Jesus. Primeiro dos anjos da igreja, né? Ao qual o Senhor confiou o pastor Manuel, a pastora Raimunda. E nós temos que realmente falar com temor e tremor no nosso coração. Amém? Amém. O pastor Manuel separou, né, esse versículo que é em Provérbios. A igreja vai aos poucos, né, conhecendo a maneira que o Senhor vai falando ao meu coração. E você que trouxe a sua Bíblia, não deixe de abrir a Bíblia. Nós vamos, quando você ler a primeira palavra, deixa aberta, que nós vamos passear com os anjos do Senhor, né, na palavra. E você que não tem, se puder ficar perto de alguém que tem a palavra, sai do seu lugar, fique do lado de uma irmã, de um irmão, para você poder acompanhar a palavra do Senhor. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus aqui em Provérbios 31:10 fala sobre mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Amém? Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É uma bênção, né? Aleluia. Lá em casa o pastor fica assim, né? Amor, e aí, como é que é? O amor intercede por mim. Hoje eu estava falando, né? A pastora Raimunda mandou 3 vídeos, 3 áudios do grupo de oração. E eu fui visitada pelo Espírito Santo lá em casa. O Senhor tocou no meu coração, me quebrantou. E é assim que Deus faz, né? Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor, ela fala sobre exceder a rubis, né? E eu fiz uma pesquisa e tem um rubi que é o maior rubi que existe na Terra. Ele está lá nos Estados Unidos. Ele chama Estrela de Fura. Fura é o nome da mineradora que descobriu esse rubi. E esse rubi, Igreja do Senhor, ele vale 30, deixa eu até anotei aqui, ó, 30 milhões de dólares. A gente não sei nem fazer essa matemática em reais quanto que dá. Fecha os seus olhos agora e o Senhor, ele fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Varão valoroso, virtuoso, quem achará? O teu coração, o teu valor, varão, excede ao de rubis. Aleluia. A palavra do Senhor nessa noite é direcionada mais para as mulheres, tanto as casadas como as jovens, mas o Espírito Santo de Deus vai falar muito com os varões também. Porque foi o que o Senhor tocou no meu coração enquanto eu preparava a palavra. E o Senhor já te chamou nessa noite, varão, de virtuoso. Aleluia. Fecha os seus olhos e receba. Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, obrigado porque o Senhor me chama de virtuoso. Aleluia. Apesar das minhas faltas. Aleluia. Apesar das minhas falhas. Aleluia. Igreja, eu vou falar primeiro um pouquinho daquilo que Deus me ministrou sobre algumas poucas mulheres, né? Eu não coloquei muitas, que não foram virtuosas. Então você abre a palavra de Deus aí no capítulo 2 de Jó, no versículo 9. Amém? Aleluia. Capítulo 2, versículo 9. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vemos a mulher de Jó, a palavra de Jó, ela é bem conhecida no nosso meio, né? E Deus nessa semana encerrou uma campanha a respeito da palavra de Jó, né? E Jó ali, ele logo no começo da sua tribulação, da sua luta, ele estava ao lado, né? Tinha ao lado dele essa mulher. E essa mulher, quando ela viu Jó se raspando, né, com aqueles pedaços de telha, com as feridas, né, assentando-se no meio das cinzas, o que ela fez? Ela foi orar, ela foi buscar Deus, ela foi pedir para Deus amenizar, para Deus acalmar a dor de Jó.
escolhida, não. Diz a palavra do Senhor que ela olhou para Jó e falou assim: você ainda vai reter a sua sinceridade? Você ainda vai reter a sua fidelidade? Amaldiçoa a Deus e morre. E muitas vezes nós convivemos no nosso trabalho, né? Os que estudam às vezes na escola, e se deparam com pessoas com essa mentalidade, né? Com essa mentalidade de murmuração, com essa mentalidade da mulher de Jó. Porque seria muito mais fácil ali Jó amaldiçoar a Deus, ele morreria, não teria que passar por nada daquela aprovação, mas também perderia a comunhão que ele tinha com Deus. Ele era separado, ele era ungido, o Senhor escolheu, assim como você nessa noite, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, você é escolhido do Senhor, escolhida. Aleluia. As mulheres que estão aqui são mulheres virtuosas, não são mulheres como essa, que ao invés de acalmar o coração do seu marido, ela colocou mais, se ela pudesse, ela colocava mais aflição. Mas Jó estava convicto. Jó ele estava ali posicionado do amor que ele tinha por Deus e da certeza que se Deus, né, acrescentou o bem, porque também não acrescentaria o mal, né? Então Deus, Jó ele era fiel. Aleluia. Então nós vemos aqui também uma outra mulher que não era virtuosa, que foi a mulher de Ló. Nós vamos ler em Gênesis, no capítulo 19, versículo 17. Aleluia. Que essa mulher, ela era uma mulher desatenta. Deus, ele vai falar conosco, ele vai nos corrigir, né? Mesmo às vezes fala assim: mas será que eu me pareço em alguma coisa com a mulher de Jó? E agora, será com a mulher de Ló? Né? Mas Deus, ele fala com todas nós, primeiro aqui comigo, depois com cada uma. Você vai se identificar conforme o Espírito Santo for falando. Irmão, você também, varão, vai se identificar conforme Deus for falando. Aleluia. E aqui em Gênesis 19, né? Deixa eu abrir aqui. Aleluia. No versículo 17, fala assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então foi dada uma ordem da parte do Senhor, né, para todos ali, que era para sair dali, escapar pela sua própria vida, né? E no versículo 26 aqui, ó, diz assim, deixa eu ver se é no 17, né? Nós estamos lendo. Diz aqui que era para fugir, não olhar para trás. E no 26, a mulher de Ló, ela olhou para trás, né? E ficou ali convertida numa estátua de sal. Queridos, quantos irmãos e irmãs que não vivem olhando para trás, no passado? Mas o ano passado, no meu aniversário, o ano passado naquele casamento, alguém me entristeceu, alguém me magoou, e fica aquela coisa salgada dentro de você, aquela mágoa, aquele sentimento que o Espírito Santo ele quer te limpar, porque a palavra de Deus fala que ele leva o nosso passado, ele já não esquece, ele já não se lembra mais. E aí você fica lembrando da briga que você teve com a sua irmã, que você não fala mais com a sua mãe há não sei quanto tempo, que você teve aquele negócio com aquela mulher ou com aquele homem e que você não perdoou. O Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Aleluia, não se permita se tornar uma estátua de sal. Não se permita deixar a mágoa, a tristeza, a angústia, e aí vem a depressão também, que te mobiliza, te paralisa, como foi feito com a mulher de Ló. Então, nessa noite, igreja, o Espírito Santo, antes dele vir sobre você com poder e grande glória, porque até agora nós já sentimos o mover do Espírito Santo, podemos sentir o Senhor, né, se movendo, as águas do Senhor se movendo no meio da igreja. Ele quer tirar todo o lixo, porque nós somos templos do Espírito Santo.
aleluia. E a mulher de Ló, ela olhou para trás. E ela, às vezes você olha para trás negativamente, né? E aí tem aqueles que olham para trás positivamente, Ingrid. Ah, mas olha, quando eu ganhei aquele carro lá atrás, quando eu ganhei aquele presente do meu marido, do meu namorado, que era tão legal aquele presente. E fica vivendo, né? Vivendo do passado. Fica vivendo daquilo que é o saudosismo. Ah, mas no meu casamento, nossa, no dia do meu casamento foi tão boa a festa. Amanhã é a festa do seu aniversário, ou a festa do seu filho, ou a festa da igreja. E você fica, ah, mas o ano passado a festa foi diferente, foi melhor. E aí vem, né, o saudosismo. E Deus, Ele não está presente no saudosismo. Porque com esse saudosismo, com essa saudade que você tem, ah, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30, 40 anos. E hoje? Porque o inimigo, ele é astuto. E através do saudosismo, ele traz o quê? Ele te rouba o teu presente. Ah, mas aquela namorada, às vezes é solteiro, né? Ah, eu tive uma namorada, nossa, foi tão legal o meu namoro, eu não consigo esquecer. Deus está preparando uma pessoa do seu lado e você não está valorizando, você não está enxergando. A mesma coisa a jovem, né? Às vezes ela passou lá atrás, trabalhou num trabalho tão bom, né? E agora está no outro trabalho, está sendo provada e fica, ah, aquele trabalho lá atrás era tão bom e fica comparando. E nisso o inimigo está te roubando de viver o momento que Deus está proporcionando para você hoje, igreja. Aleluia, receba o presente de Deus, que é o hoje, como um presente de Deus. Aleluia, a partir do momento que você abre os teus olhos, a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos, igreja. Aleluia. Nós podemos fechar os olhos hoje, amanhã já não acordarmos mais. Mas assim como essa mulher, ela falhou e ela olhou para trás. Hoje você vai entregar o seu passado no altar do Senhor e vai falar, Senhor, realmente eu quero que fique no esquecimento. Porque junto com isso, junto com essa entrega, vai a sua mágoa junto. Vai a sua falta de perdão naquela situação junto. Vai naquele saudosismo que você hoje está passando mais luta e o ano passado, o ano retrasado, você não tinha tanta aprovação, né? Você se achava que estava melhor. E aí o Senhor, Ele vai fazer a obra dele. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor também há mais duas mulheres, né? E essas duas mulheres, assim, foi bem estreito. Abre em 1 Reis, no capítulo 3, 16... que a igreja possa receber, né? Os varões recebam também da parte do Senhor aquilo que Deus está falando, né? Que Deus está te ensinando, aleluia, através da palavra dele. Glória a Deus. Porque às vezes, né, você senta perto de uma pessoa, você começa a conversar, ela fica só como mulher de Ló, olhando para trás. Olhando para trás, fazendo comparações positivas e negativas. E o Senhor quer que você olhe o hoje. Olha para o teu lado. Olha para o teu lado agora. Veja quem está do seu lado. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. O nosso hoje. Olha o que eu recebi de presente de Deus hoje. Eu tenho uma pastora. Aleluia, está aqui. Tem um pastor. Outro pastor ali. Pastor Antônio. Aleluia. Deus, Ele está nos presenteando hoje. Amém? E aí em 1 Reis 3,16, aleluia, fala de duas mulheres que elas não eram santas. Falam de duas mulheres que eram prostitutas. É forte, né? Mas fala de duas mulheres que eram prostitutas. Em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 16. Né? Logo no primeiro, né, já fala, né? Que, deixa eu ver aqui, 1 Reis, deixa eu só confirmar. Acho que é 2 Reis, igreja. 1 Reis, isso. É isso mesmo, 3,16. Então vieram duas mulheres que eram prostitutas.
uma situação difícil dessas mulheres, né? As duas tinham engravidado, você conhece a palavra, você sabe que as duas tinham engravidado, só que as duas eram conhecidas e foram dormir, e de manhã o filho de uma estava morto e o filho da outra estava vivo. E aí começou aquela contenda e elas foram diante do rei Salomão. Uma dessas mulheres, ela era virtuosa, apesar de ter a condição que ela estava ali. Porque ela era sincera, ela era amorosa com aquela criança. Ela era zelosa, ela era dedicada. Por que ela era zelosa, pastor Carlos? Porque o filho dela não morreu. Ela teve todo o cuidado para dormir à noite, para não deitar em cima da criança. E ela também, né, diz aqui a palavra, né, que ela ficou aflita na hora que elas se apresentaram diante do rei, né, de Salomão, né? A outra não, a outra era mentirosa, né? A outra era perversa, era invejosa, né? Era assim, o oposto, né? Mas quando elas chegaram perante o rei, lá no 23, aleluia, diz a palavra do Senhor, né? Eu vou até resumir, né? Porque do 23 até o 23 fala, né? Sobre ela tentando explicar o que aconteceu, né? No 24 o rei pede a espada, imagine. No 24 o rei pede a espada e no 25 o rei fala assim, naturalmente, olha, pega essa criança e parte o menino vivo no meio. Dá metade para uma e metade para outra. E nós passamos alguns embates no meio da obra de Deus. Tem pessoas que vêm falando alguma coisa que às vezes não é verdade. Aí a pastora e o pastor tem que ter o discernimento, tem que buscar Deus, né? Tem outras que já vêm falando aquilo que é o correto. E assim como Salomão, nessa noite, o Senhor está derramando sabedoria para as mulheres. Além de virtude, irmã, receba a sabedoria de Deus nessa noite. Os varões também, receba a sabedoria que estava sobre Salomão. Ele não pôde pensar muito. Aleluia. Tem situações que nós não podemos pensar muito, nós temos que agir. E nós só podemos agir se for pela direção do Espírito Santo. E aqui ele pegou e já falou, olha, pode cortar essa criança no meio. Mas acontece que no 26, irmãos, a mulher que era virtuosa, apesar da sua condição. Porque como que o mundo, né, deveria julgar essa mulher naquela fase, né? Olhavam para ela e podiam falar, jamais vai sair virtude dessa mulher, né? Essas duas mulheres, elas não servem para nada, né? A não ser para serem o que são. Mas essa mulher, a palavra de Deus fala, né? Que ela pediu, o seu coração se estremeceu pelo seu filho, né? E ela pegou e falou assim, não, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, porque de modo nenhum eu não quero que o mates. E a outra, né, perversa, ela disse o quê? Nem seja meu e nem seja dela. Pode dividir a criança no meio. Olha o grau de perversidade. Nós estamos vivendo nessa sociedade. Homens e mulheres perversos. Homens e mulheres que são egoístas. Homens e mulheres que fogem, né, da presença do Senhor, né, e acabam por não buscar as virtudes do Espírito Santo. E aí nós vemos essas duas mulheres, né? E no final, a que era a mãe verdadeira recebeu a bênção e a vitória. Amém? Aleluia, glória a Deus. Também nós temos assim, na palavra do Senhor, aleluia, nós poderíamos falar sobre várias mulheres, né? Hoje o pastor Antônio falou das virtudes da mulher virtuosa. E nós poderíamos falar sobre várias mulheres, escolher algumas mulheres para falar sobre elas, né? E poderia ser Ruth, Esther, Raquel, mas eu separei apenas três mulheres para falar sobre elas, né? Talvez você quisesse ouvir nessa noite sobre a rainha Esther, talvez você quisesse ouvir sobre Ruth, sobre qualquer outra mulher.
Mas o Espírito Santo tocou no meu coração de falar sobre Abigail. Aleluia. Abigail, abre a palavra do Senhor em 1 Samuel 25. Nós vamos ver aí Abigail demonstrando toda a sabedoria que ela recebeu do Pai, toda a sabedoria que ela recebeu de Deus. No capítulo 25 do 1 Samuel, nós vemos aí no versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Porque o que acontece, né? A turma, né, de Davi, o exército de Davi precisava de ser suprido. E eles foram bater aonde? Na casa de Abigail. Só que chegou lá, eles encontraram Abigail, que era hospitaleira, que era virtuosa, que era amorosa, que gostava de fazer um cafezinho pretinho, né, pastora? Gostava de fazer um bolo, uma torta, né? Ou nada, mas já chegava e recebia em amor, com virtude. Olha, entra, senta, vamos fazer uma oração? Não. Chegou lá, eles depararam com o marido dela, que era Nabal. E no versículo 10, né, diz aqui a palavra do Senhor que Nabal, ele insultou, né, a Davi. E do 14 ao 18, fala aí a história de como foi o insulto. E tudo isso chegou aos ouvidos de Abigail. Quando chegou a notícia para Abigail, como mulher virtuosa, ela fez o quê? Senhor, eu tenho que ter uma estratégia para que não aconteça essa chacina, para que não aconteça esse homicídio, esses homicídios, né? Ela foi buscar a Deus como as mulheres hoje do ciclo de oração, né? Que vieram aqui de manhã, as que não trabalham, né? Que possam estar aqui sempre no sábado de manhã. E Abigail foi buscar a Deus. E ali, quando ela se apresentou para Davi, né? Diz a palavra de Deus que ela tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, dezenas de passas de figos passados, e colocou sobre o jumento. Então essa mulher, ela agiu prontamente. Ela, de Deus, na hora ela recebeu o que é a solução. E nós, queridos, Deus nessa noite fala para os varões, para as varoas também. Temos que receber de Deus essa virtude de falar, olha, irmã, essa é a solução. Irmão, essa é a solução, né? Porque muitas vezes nós ficamos rodeando sem achar uma solução e damos lugar à murmuração. Mas o Espírito de Deus está nos ensinando através de Abigail que ela foi pronta porque ela estava preparada. Aleluia. E todas as lutas e os levantes da nossa vida, essa passagem que nós estamos, né, aqui antes do Senhor nos levar, o Senhor quer nos ensinar nessa noite a agirmos prontamente com sabedoria, assim como Abigail fez. E ainda no 25, né, no mesmo capítulo, no versículo 25, ela acalmou a fúria de Davi. Ela chegou em Davi e falou: ah, Senhor, meu Senhor, não faça nada, esse homem é homem de Belial. Nabal é a impressão no seu coração, porque ele é igual ao seu nome. O seu nome é a loucura está sobre ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Então Deus usou a vida dela ali para acalmar o coração de Davi. E ali não só Davi, aleluia, recebeu o livramento do Senhor. Assim como o varão, quando você tiver, né, para resolver o conflito, leve uma palavra de paz, de tranquilidade, uma palavra de fortalecimento para a namorada, né? Nós temos namorados aqui, que acalme o coração, né? Que traga uma solução, né? Haja como um homem de Deus, um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, porque nessa noite o Espírito Santo está nos ensinando. Não só livrou das mãos de Davi de derramar todo aquele sangue, essa mulher chamada Noemi, chamada Abigail, não somente livrou as mãos de Davi, como também livrou Nabal, né, e toda a sua descendência de ser
atacada, de ser feita aquela morte, né, terrível ali, aquele sangue derramado. Só que a palavra do Senhor também diz aqui no versículo 34, né, gostaria que a igreja lesse, que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Porque quando nós falamos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então, por exemplo, se eu tenho temor do Senhor, eu vou sentar aqui no altar, eu não vou sentar de qualquer forma, né? Eu vou procurar ter uma postura, né, adequada. E o temor do Senhor é para que você entenda que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aleluia, não importa onde você esteja, o Senhor está com os olhos dele sobre você. E ali naquele momento Deus estava de olho em Nabal. Nabal achou que eu sou, né? Eu sou aquele que sou. Não, mas nem passou 10 dias, diz a palavra de Deus, que o Senhor fez com que Nabal viesse a falecer. Então, varoas, não pensa que 10 dias passa rápido. Porque se Deus não achar graça em nós, se nós fizermos algo que nós não nos posicionarmos diante do Senhor em humildade, em amor, e nos humilharmos, porque a palavra de Deus ela fala, né? A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então que você possa se humilhar na presença do Senhor, né? Para que não ocorra o que ocorreu aqui com Nabal. Amém? A palavra do Senhor também, eu quero que a igreja abra. Aleluia. Quero só lembrar de Débora, né? Não precisa abrir a palavra agora. Só lembrar de Débora, que foi juíza e profetisa, e havia uma batalha, e o regente lá do exército, o comandante do exército, disse: eu só vou se você for comigo. E ela disse: eu vou com você, mas essa peleja vai ser honrada a uma mulher, e é uma mulher virtuosa, diz a palavra de Deus. O nome dela era Jael. Quando o opositor, o inimigo do povo, né, estava atacando, procurou um lugar para se esconder, ele foi cair aonde? Na tenda de Jael. E lá Jael deu de beber para esse inimigo, e quando esse inimigo adormeceu, ela foi lá e executou esse inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. Então Jael era corajosa, ela não era preguiçosa, ela era uma mulher valorosa, uma mulher virtuosa, uma mulher principalmente decidida naquilo que ela tinha que fazer. Ela não parou pensando que tinha que ser um homem para fazer aquilo que tinha que ser feito. Ela foi e fez aquilo que o Espírito Santo falou para ela. Ela foi cheia com a virtude do Senhor e fez com que aquele inimigo do povo de Deus fosse abatido. Então essa mulher também é virtuosa, né? Foi cheia do Espírito de Deus ali e muita coragem, né? Glória a Deus. Também a palavra fala sobre Ana e Penina. Essa, acho que todas as mulheres que estão aqui já passaram, né? Por essa fase, né? De ter uma Penina ali perseguindo, ali ameaçando, né, a sua integridade diante de Deus, e você tem que ficar calada e tem que ficar orando, né, entregando na presença do Senhor. Então nessa noite eu quero que você se lembre de Ana, porque no versículo, eu vou até falar para a igreja aqui, deixa eu só, anotei aqui, que Ana, no versículo 17 de 1 Samuel, não precisa abrir, então a igreja diz assim: o Deus de Israel te concede a tua petição que fizestes hoje. Amém? Então Ana passou, ela era humilde e humilhada. Ela foi, passou pelas mãos de Penina, que era humilhadora e era perversa. Mas Deus tinha um propósito, entregar algo para Ana, que foi Samuel, esse grande profeta, né? Esse grande homem de Deus que foi Samuel. Amém? Glória a Deus. E eu queria falar para a igreja, achei interessante aqui no estudo que eu fiz sobre as mulheres do Novo Testamento, né? E tem uns nomes até engraçados, né? Então abra a palavra do Senhor em Atos, deixa eu ver aqui, peraí. Romanos, amém? Romanos 16:1 fala sobre
uma mulher que foi virtuosa, servia a Deus e era hospitaleira, né? Então aqui em Romanos 16:1 fala sobre Febe. É um nome diferente, né, igreja? Mas ela foi uma mulher virtuosa na igreja primitiva. Amém? Aleluia. No versículo 3 também fala sobre Áquila. Áquila e Priscila, fala sobre Priscila, né? Que o esposo era Áquila. Eles tinham uma igreja em sua casa. E quando eu peguei esse versículo, eu lembrei da pastora Raimunda e do pastor Manuel, né? Que já tem essa obra aqui há 23 anos, né? Então, foi o chamado ali de Áquila e Priscila e eles obedeceram ao chamado do Senhor. No versículo 7, fala sobre Júnia e seu esposo Andrônico. Júnia era uma mulher virtuosa e Andrônico era um homem virtuoso. Porque eles foram presos junto com Paulo. Eles sofreram, pastor Manuel, junto, na mesma cela com Paulo. E aqui fala, né, que Paulo os exaltou, né, por conta de tudo que eles passaram dentro da prisão. E no versículo 12, que eu falei para os irmãos que é uns nomes diferentes, né? Que fala dessas mulheres que também foram virtuosas, pastora Raimunda. Que é a Trifena, a Tritosa, olha o nome, né? Térsida, né? Muito trabalharam na obra de Deus, diz a palavra do Senhor, amém? E fala no 15 sobre Júlia e Olímpia, que eram santas. E Paulo também sempre mencionava, né, a avó de Timóteo, que era a Lloyd, e a sua mãe também, Eunice. Então eram mulheres virtuosas do Novo Testamento. E com certeza elas faziam as visitas nos hospitais, faziam as visitas nas cadeias, né? Naquela ocasião, faziam as visitas nas casas. E é para isso que Deus está nos chamando nessa noite também. Para nós separarmos o tempo, né, da nossa semana. Se nós não podemos de manhã, vamos ver à tarde. Se não for à tarde, quem sabe à noite. Mas vamos fazer a obra do Senhor, assim como essas mulheres, né, no Novo Testamento fizeram. Porque em Romanos 11:36 fala que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém? E eu gostaria de encerrar essa palavra. Queria que você abrisse em Lucas, esse estudo, né, da palavra. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 1. Aleluia. Nessa noite nós vamos lembrar da mulher mais virtuosa que a palavra diz. Quando o anjo chegou até ela, né, Maria, Lucas capítulo 1, versículo 28, o anjo chegou falando para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Nessa noite o Senhor, Ele chega para você, amada. Ele fala: bendita és tu entre as mulheres. Por mais que o inimigo já tenha se levantado contra a sua vida e dito que você não é bendita, e dito que você não é agraciada, aleluia, nessa noite o Espírito Santo, Ele te chama, Ele te diz: você é bendita, você é agraciada do Senhor, você é amada do Senhor, você é virtuosa do Senhor, aleluia. Tu és bendita entre as mulheres, porque você decidiu seguir a Jesus, você decidiu se entregar ao Senhor, entregar a sua casa, decidiu pelo caminho da salvação. Amém? Aleluia. Eu queria que a igreja se colocasse em pé e para nós encerrarmos essa palavra, no versículo 35 diz a palavra de Deus que o anjo, Maria perguntou no versículo 34, e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Aleluia. E aqui diz no versículo 35, respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também, aleluia, o Senhor porque também o santo que há de te nascer será chamado filho de Deus.
Queria que a pastora Tatiane viesse à frente. Nós vamos fechar os nossos olhos, buscar o Senhor, porque a promessa de Deus nessa noite é que vai descer sobre você o Espírito Santo, e que você possa dar lugar ao Senhor, porque Ele se faz presente. A sombra do Altíssimo, Ele está sobre você, e Ele te chama de mulher virtuosa nesta noite, aleluia, e que o seu valor excede ao de rubis. O Senhor, Ele fala para você, varão, você é um varão virtuoso, aleluia, você é o escolhido do Senhor, aleluia, e Ele quer derramar sobre você esse Espírito Santo, aleluia, que é como nós falamos essa semana, né? Que os frutos do Espírito possam tomar conta da nossa vida, e que o Espírito Santo possa nos envolver nessa noite. Feche os seus olhos e comece a buscar o Senhor, comece a clamar ao Senhor e peça para Deus que você seja virtuoso, que você seja virtuosa, aleluia, que o Espírito de Deus venha fazer a transformação que Ele precisa fazer, aleluia, para que você possa, aleluia, ter um encontro real com o Senhor, aleluia. Aquelas mulheres deixaram um exemplo para nós, aleluia, que nós possamos aprender, aleluia, com os exemplos dessas mulheres de hoje, aleluia, com os exemplos das mulheres que estão ao nosso lado, aleluia, das mulheres que são virtuosas, aleluia, que querem nos ensinar, e muitas vezes nós somos rebeldes, aleluia, não queremos dar ouvidos, aleluia, àquelas que o Senhor quer levantar na nossa vida. Hoje o Senhor te exorta, hoje o Senhor te exorta, varão, varoa, deixa Deus usar quem Ele quiser, porque Deus, aleluia, quando Ele quis usar, aleluia, aquela mula para falar com Balaão, Ele usou, aleluia. Então nós estamos num tempo de nos enchermos com o Espírito de Deus, amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor e vamos buscar o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, coloca as tuas mãos, Senhor, aleluia, Senhor, sobre as nossas vidas. Oh Deus querido, nós nessa noite ouvimos, Senhor, aleluia, a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. E nós temos que ser fiéis, temos que ser valorosas, temos que ser valorosos, Senhor, na tua presença. Meu Deus, meu Pai, coloca o temor no nosso coração, Senhor. Recebe, ó Deus querido, o nosso louvor. Recebe a nossa adoração, Senhor, nesta noite. Que nós saímos daqui, Senhor, desse congresso, meu Deus, diferente de como nós entramos, Senhor. Aleluia.
Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Nosso Senhor é fiel, grande Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de maravilha. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Nós preparamos esse culto com muita luta, muita prova, mas no nome do Senhor Jesus nós vencemos, porque Ele é o nosso governador, que governa a nossa vida, o nosso coração. O Senhor, Ele toma conta de tudo. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós temos certeza que nós vamos vencer em Cristo Jesus. Só tem mais um detalhe que eu quero falar para os irmãos. Quando eu estava ali naquele hospital, muitas das vezes eu pensava: Senhor, será que eu vou estar no dia do culto ainda? O Senhor sabe que o Senhor tem tudo aquilo para fazer na minha vida. Se o Senhor tem algo na minha vida, eu espero no Senhor. Nunca reclamei que eu estava ali enferma, para ninguém, nem com meu esposo, nem com meus filhos, como eu já disse. Eu nunca reclamei, porque eu sabia que o nosso Deus, Ele tinha um grande milagre na minha e na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, quando Ele fala, Ele responsabiliza. E nós temos de abrir o nosso coração e saber que o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. E Ele está aqui neste lugar, nessa noite. O meu Deus, Ele faz coisas sobrenatural na minha e na sua vida. E quando eu estava ali, no dia que a pastora e o pastor Antônio foi ali orar por mim, eu disse: Senhor, o Senhor tem obra na minha vida, o Senhor tem obra na vida da tua igreja, o Senhor tem obra na vida dos obreiros, o Senhor tem obra na vida de cada um, que Ele está na presença do Senhor. Por isso eu quero dar graças ao Senhor. E aleluia, e glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, porque eu estou aqui esperando a vontade do Senhor, em nome de Jesus. E hoje de manhã nós estávamos aqui orando, e tudo aquilo que o Senhor falou nesta manhã, o Senhor usou a pastora, o pastor Carlos, que não sabia de nada. Tudo que nós ouviu aqui de manhã, de obediência, de tudo o Senhor falou nessa noite. Então eu ainda disse para as irmãs: quando o Senhor fala, Ele confirma, Ele traz pessoas para confirmar. O que você tem nessa noite que você não confia no Senhor e Salvador Jesus Cristo? O teu coração tem que ser aberto para aceitar a palavra do Senhor. O teu coração tem que ser livre para o Senhor trabalhar. O Senhor não trabalha em coração que não tem nada para oferecer a Deus. Primeiramente, abre seu coração, ofereça a Deus: Senhor, eis-me aqui, trabalha na minha vida, em nome de Jesus. Porque nessa noite o Senhor quer fazer de você um vaso novo, precioso na presença de Deus. O Senhor só trabalha em coração que está na presença dEle. Quero dizer para vocês, meus irmãos, que foi falada a palavra do Senhor. Deus falou do homem, da mulher. Deus falou das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Deus, nessa noite, irmão Jonas, o Senhor quer que você esteja firme na presença do Senhor, porque quantas das vezes o Senhor tem falado, o Senhor tem ouvido, o Senhor tem clamado, mas tem parado de andar na presença do Senhor. Não para, porque quando o Senhor quiser tratar, o Senhor vai tratar. O Senhor vai estar falando dessa maneira. Abre o teu coração e deixa Deus agir na tua vida, porque Ele é o teu consolador. Ele é aquele que protege a tua vida, aquele que cuida, aquele que está do teu lado. Mas deixa Deus agir na tua vida, porque você é um homem valoroso na presença de Deus. Amém, meu Jonas? Fique com essa palavra. Pode soltar, Dejair. Vamos louvar mais um louvor. Nós estamos terminando em nome de Jesus. Amanhã nós